Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e finalmente saiu Saiu e já tá voltando. o vídeo sobre Cuchulainn. Cuchulainn. É um herói celta irlandês. Isso, do ciclo de Ulster. Exatamente. Esse tema foi votado pelos padrinhos lá no Facebook. Exatamente. E a gente colocou algumas opções lá e Cuchulainn Foi o foi mais eleito. votado, exatamente. E aí a gente resolveu fazer um vídeo sobre ele, que é um grande herói dos ciclos irlandeses, né? Ele é famoso até hoje. Não só na Irlanda, na Escócia também, ele faz parte de lendas escocesas. E agora no Brasil. E agora também no Brasil, graças ao canal Conhecimentos da Humanidade. Uma coisa importante de falar, Léo. Se você fala irlandês antigo... Gaélico. Não, gaélico nem é, né? De lá. Mas É o que próximo. hoje é o que mais É o está que mais se próximo aproxima. ao antigo. Você, por favor, não se sinta ofendido. Não. A gente aqui vai tentar o máximo. Cara, sério, tem uns nomes que a gente não É. dá. A gente sabe vários, como pronuncia. Bruno, por exemplo, é É. muito fácil de pronunciar. Ou Conchobar, que se chama Conohor. É. Mas se escreve Conchobar. E se fala Conohor. Madby, que é Mive. Madby, se escreve Madby, mas se fala Mive. Então é difícil. Então vai ter uns nomes aqui, gente, que vai passar. Que tá? vai passar. Então se o seu celta antigo é fluente, você, por favor, nos desculpe. Respire. Né? Respire, conte até 10 e tente entender o contexto, a informação que está por trás, sem preciosismos. Exatamente. Claro que a gente vai colocar os nomes aqui embaixo, então Para você vocês pode... verem a diferença da pronúncia e do nome. Aí vocês vão ver o que é difícil. Aí vocês podem se virar. No final não, aqui embaixo vai ter fonte para quem gosta de fonte. Isso. E gostaria de dizer que essa camisa aqui, nós agradecemos muito a nossa madrinha lá da Suíça, Cláudia. Não é? A Cláudia mandou pra gente Alguns presentes. uma caixa de chocolates suíços, que coisa mais fantástica do universo. Exato. E ela ainda mandou alguns presentes juntos, né? Mandou 2 canecas, mandou as camisetas. Muito legal, muito obrigado, Então, Cláudia. E também o Luiz. O Luiz Farinha, nosso padrinho de Portugal, mandou pra gente um livro da Quinta da Regaleira. Exatamente. Sintra, Quinta da Regaleira. Chegou, viu, Luiz? Chegou Finalmente. Finalmente chegou o seu livro. A gente recebeu a cartinha também, muito obrigado. Muito Eu obrigado. até fiz um vídeo abrindo, depois a gente vai postar, vai mandar pra você. Valeu, muito obrigado aí pelos presentes. Muito bem, vamos para Cuchulainn. Léo, tudo começa no reino de Ulster. Isso, que é uma região da Irlanda, Isso. certo? Tinham vários reinos lá na Irlanda, um deles era Ulster. Exatamente. E o rei de Ulster era Conohor, Conohor, que se escreve desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. que tem tudo a ver. E ele tinha uma irmã, a princesa Destiré. Algo do gênero. Alguma coisa assim, Isso. certo? E ela certa vez sumiu. Deve ser alguma coisa tipo Dert, porque o CH é meio R, né? Não sei, cara. Dertire. Importante é que ela deu uma sumida Isso, e na ficou um época do tempo- castelo. Ficou um tempo sumida, né? Né? Ela e 50 aias, assim. Isso. E aí os caras do reino, né, foram procurar, não achavam, aí 50 aves, tem toda uma questão simbólica aí no Aham. meio. Fato é, ela voltou e nessa ausência ela sonhou, Com o deus Lug. isso, um deus solar, né? Lug é o grande sol, o grande deus solar, né? Ele é o... Quem gosta de mitologia, ele é o ser central das mitologias. É o Apolo, é o Horus, é o Cristo, é o Krishna. Então ele tem esse arquétipo, né? Isso. O grande deus Lug. E aí ele foi lá, ela sonhou com ele e apareceu grávida. Isso, só que é uma gravidez de 3 anos. Isso é 3 legal anos. falar porque tem muito 3 no Aham. mundo celta. Muito. Então a gente vai falar muitas vezes de 3, preste atenção nisso. Em 3 anos ela ficou grávida, ele apareceu de novo pra ela até depois e falou, você tá grávida, nossa, mas faz 3 anos, e tal, tentei esse negócio. E quando nasceu uma criança, um filho, Isso, um menino. chamado Setanta. 70. E, bom, ele foi crescendo e já foi meio que se despontando como um guerreiro ali, como Isso, um... desde pequeno, como ele era filho do Deus Sol, né? Já sempre como herói, né? O arquétipo solar, o grande herói, já era o cara, né? Isso.
Uma coisa importante falar também, isso era só tradição oral, não tinha nada escrito na época desses contos, desses mitos. Como boa parte da cultura celta, né? Depois vieram padres, monges e escreveram algumas coisas que vieram da tradição oral, dos bardos, etc. Bom, então é o que a gente tem de mais próximo. Se você quer entender por que a sociedade celta era assim, assiste nossos vídeos de druidas, de celtas. Aqui vai aparecer. Vai aparecendo aqui. Exatamente. Então assiste lá que vocês vão entender por que isso era uma tradição oral, eles não escreviam as coisas. Muito bem, então tem coisas aí que não é 100%, mas é mais próximo que a gente tem. Certo? Já tinha lá um spot, que é com uma bola e com uma espécie de raquete. Isso. E o Setanta era tão rápido que ele tacava a bola, tacava a raquete, saía correndo e pegava os dois, assim. Isso, ele era o The Flash da época. E ele era tão forte... Ele arremessava a lança e ia pro outro lado pegava a lança. Se ele jogasse em futebol, ele batia escanteio, cabeceava, fazia o gol e ainda ia comemorar. É verdade. Se não defendesse a bola, né? E em força ele também se destacava, né? Ele tinha lá o pessoal que estava treinando com ele e dava um pau em 50 caras ao mesmo tempo. Ele era muito. Ele tinha uma cólera, né? Ele era tomado por um sentimento de cólera, tipo uma raiva, né? E aí ele ia treinar e não tinha quem aguentasse com o cara. Mas tem esse fato, ele foi treinar com 50 escudeiros e não teve jeito, né? Exatamente. E de novo o número 50, né? Isso, vai aparecer mais pra 50 frente. escudeiros. Vai aparecer de novo daqui a pouquinho. Os 50 também. Certa vez, o tio dele, que era o rei... O Conohor. Isso. Convidou ele para ir para um banquete na casa do mestre ferreiro. Isso. Culen. Chamava... Culen ou Culin. Ou Culin, isso. Culin. E ele, vai lá que depois eu vou. Quando o rei chegou pro mestre dos ferreiros, ele esqueceu do Setanta. O Setanta tava atrasado, ia depois, foi fazer um esquenta na casa dos amigos antes. Exatamente. E o Culin, ele tinha um cachorro, um cão de caça que era mega feroz, assim, era um monstro mesmo, não existia outro igual a ele. Para prender o cachorro, eram necessários 3 correntes. E cada corrente precisava de 3 homens para segurar as correntes. Imagina o cachorro. É quase o Cérbero da mitologia ao invés de 3 cabeças, 3 caras. 3 correntes e 3 caras em cada corrente. Eram 9 caras. 9 caras. Setanta acabou de fazer o que ele tinha que fazer e foi lá, pimpão lá pra casa do ferreiro. Os brothers falou, vou lá pra casa do ferreiro. Só que o cachorro tava solto. O que aconteceu? Quando chegou todo mundo na casa, o ferreiro foi lá e soltou o cachorro. Isso. E foi... pra cima do Setanta. Pra cima do Setanta. Setanta olhou, catou a bola de curling dele e só fez assim, ó, puff! Jogou. E aí, o que aconteceu? A bola entrou pela boca do cachorro, atravessou o cachorro inteiro e saiu do outro lado. Tá ótimo. Tá bom, né? Vocês já entenderam o que é o outro lado. Não feliz, Setanta catou ele pelas patas de trás. Imagina, o bicho já tava estrebuchando. Sabe aquela cena dos Avengers que o Hulk pega o Loki, né? Ainda deu uma dessa, o cachorro obviamente morreu. E aí todo mundo saiu, viu aquela gritaria, o Culin virou e falou assim: o que você fez com o meu cachorro? E agora? Quem vai proteger minhas propriedades? Não sei o quê. Meu cachorro era bravo, né? Ele cuidava daqui, ninguém me roubava por causa disso. E agora? Aí o Setanta sentiu mal, né? Falou, que merda. Não consigo controlar minha própria ira. Eu tava bebendo. E aí ele se colocou, então, no lugar do cachorro, enquanto o ferreiro não encontrasse um cachorro bravo. Igual. Criar até a idade dele criar e o cachorro ser grande. Por isso, ele ficou conhecido como o cão de Culin. Ou seja... Culin. Muito bem. Daí que vem o nome dele. Exatamente. Ou seja, é um apelido, né? Não é o nome de batismo um nome iniciático. Isso, pode ser um nome iniciático. E aí ele ficou de cão de guarda lá na casa do cara um tempão. Isso. Até que o cara arrumou um cachorro mais bravo e mais feroz que o anterior. Ou igual. Mas era mais bravo. Era mais bravo, tá bom. E por conta desse acontecimento, ele precisava agora respeitar certos tabus. 2 deles. Isso. O primeiro, ele não poderia comer carne de cachorro. E o segundo, ele não poderia rejeitar a hospitalidade de ninguém. Isso. Então, se alguém o convidasse, né, para casa ou fosse hospitaleiro, ele não poderia rejeitar. E não poderia comer carne de cachorro. Falar, beleza, tranquilo, dá para viver com isso. Por quê? Porque se isso acontecer, você vai perder os seus poderes. Vai ficar fraco. Vai ficar fraco e vai morrer. Isso. Em algum tempo. Em algum tempo você vai morrer. Isso. Alguns anos depois, os druidas ali da região do reino... Os caras ponta firme.
deram uma letra, falaram o seguinte: quem for, porque eles passavam por um ritual de iniciação para se tornar guerreiros. Sim, exatamente. Quem recebesse suas armas, ou seja, fosse iniciado guerreiro naquela data, seria o mais ilustre dos guerreiros, porém Morreria cedo. teria uma vida muito curta. Isso. E aí o Curulin fala, eu prefiro a glória dos dias eternos Exatamente. do que uma vida longa no meu leito de morte. Uma coisa tipo William Wallace, sabe? Prefiro morrer nesse campo de batalha mais livre do que passar a vida lamentando não estar aqui no dia de hoje. Olha aí, é quase um Senhor dos Anéis também. Quase. Então foi o que ele pensou e assim ele exigiu que lhe fosse entregue então as armas e tal. Que ele ia passar pelo esquema iniciático, né? Isso. E assim foi feito, ele recebeu as armas dele, mas não era só isso, ele precisava se provar merecedor daquele título De guerreiro, exatamente. E lembra, isso é um ritual antigo, né? Os garotos da nossa pré-história passavam por rituais de iniciação para se tornar os guerreiros para poder caçar com os adultos. Então isso é uma tradição que sobreviveu até a cultura É a festa celta. de 15 anos Isso. do passado. Os espartanos faziam isso, né? O moleque com 8 anos Sim. ele tinha que ir lá e matar um lobo. lobo faminto, um coiote, né? Pra poder... Nem sei se tinha coiote. Sei lá. Era vocês um lobo, entenderam. era um lobo. Tá? Pra gente não ter problema geográfico aqui de fauna e flora. Era um lobo que ele tinha que... Imagina, então. E aí ele tinha que passar por isso. E aí que ele precisava então provar que ele era digno de ser um guerreiro. Exatamente. Então ele pegou o carro dele e lembre-se sempre que carro É uma biga. é uma carroça, sei lá. Pode ser. São cavalos puxando um negócio. Para os celtas eram quase o que a gente entende por bigas. Então ele pegou sua biga, seu carro, para ficar fácil, pegou seu carro e foi atrás dos filhos de um rei que era inimigo mortal, assim, dos guerreiros de Ulster, que ninguém conseguia enfrentar. Chegou lá, matou os três. Qual é o nome do rei? Qual é o nome do rei? Nart. É um nome facinho. Nart. Lembrando, vai estar aqui embaixo o nome dele. E ele cortou então, porque também era da época, né? Cortou a cabeça dos 3 filhos como troféu para provar 3 filhos. que ele tinha 3 filhos. Muito comuns, né? O Triskel é uma representação disso. Põe um Triskel aqui, vai ver. Sim. Não das cabeças. Não, mas do 3. Né? Eram 3 pilares que mantinham a sociedade celta, né? Então o Triskel era muito importante. Presente. A questão de 3 etapas na gravidez, cada uma de 3 meses. E, enfim, para eles o 3 era muito importante. No caso dele foi 3 anos. 3 anos. Que pode ser o símbolo das 3 etapas. Isso. Né? Bom, além disso, ele estava voltando não satisfeito. Existiam alguns animais que existiam, mas quase que mitológicos também, né? Um deles era o próprio Gamo, né? Que inclusive existia um deus. Pra quem não sabe o que é um gamo, é um veado. Isso, é um ser. E para os celtas era um animal extremamente sagrado. O maior símbolo de fertilidade, de masculinidade, era ser um veado ou um gamo. Os chifres, né, opulentos, a fertilidade que esses animais demonstravam na natureza. Então eram animais muito sagrados. E outros animais que eles tinham também por muito sagrados eram os cisnes. Isso. Eles achavam que eram uma representação de uma deusa. Então ele vai e resolve capturar vivo esses bichos. Se não me engano, eram 16 cisnes, não me lembro quantos gamos agora. Mas ele pega todos eles vivos, então as 3 cabeças, os cisnes... E os gamos são as 3 tarefas. Não, os gamos, isso. E aí volta lá junto dos guerreiros e tal, demonstra, só que ele estava tomado por aquela ira. Essa cólera dele, né? Então ele chegou lá, tá aqui, não sei o que, e tava maluco, assim. E o corpo dele pegava fogo. Isso. Não literalmente, mas ele tava quente num nível que o corpo dele pegava fogo. Para conter essa cólera, uma mulher do reino propôs então que ele agora domasse a própria cólera e chamou 50 vezes 3 mulheres para ficarem nuas ou seminuas. Primeiro para ele tentar controlar isso, né? Porque ele já tá louco. Aí vê as mulheres nuas, ficou mais louco ainda. E ele então é colocado num barril de água. Isso, 3 barris de água. 3 barris de água, de novo. Geladas. A primeira, quando ele entrou, Explode. não aguentou. Explodiu. A segunda... ferveu pra cacete. As bolhas disso que ferveu alcançavam o tamanho de cabeças, assim. Eram gigantes as bolhas. E a terceira... foi finalmente... Eu vou fazer um adendo aqui. Faça um adendo. Não está combinado com o Bruno isso.
Tem um livro que chama O Livro de Ouro das Ciências Ocultas, do Frederic W. Doucet. Você já falou dele Já algumas falei vezes algumas nesses vezes últimos esse dias livro. aí. Tem uma parte no livro que ele fala um pouco dos transes mágicos, de como entrar, como é que os heróis entravam em transes mágicos, e ele dá esse exemplo do Curhulen, de que provocava alguns xamãs quando voltavam do transe mágico, voltavam com o corpo tão quente que também tinham que colocar eles em tinas de água gelada e eles evaporavam a água da tina. A gente falou disso num vídeo lá dos tibetanos, não foi? No xamanismo, acho. Mas que eles secam as toalhas molhadas no corpo. A gente falou disso em algum vídeo. Mas, e aí ele dá esse exemplo do Curhulen, que ele deveria entrar num transe mágico, entrava em contato com o divino, aí conseguia fazer aquelas coisas baseadas nessa cólera dele, mas que ele tinha que se esfriar em tinas de água. Então essa é a primeira passagem que tem na história que ele faz isso. Curhulen era esse herói super solar Forte, e ele tinha todas destemido. ele tinha todas as virtudes de um guerreiro. Uhum. E os outros guerreiros, que não eram tão virtuosos assim, começaram a ficar com medo que suas próprias esposas, já que ele era solteiro, Se apaixonassem por ele. Então eles tomaram a frente e falaram assim, vamos apresentar uma mulher pra esse cara, porque senão ferrou. isso. E aí eles decidiram apresentar Emer, que é uma mulher que tem todas as virtudes de uma mulher, de uma donzela. Pra visão celta. Na visão celta. Daquela época. A gente não tem nada Não tem nada a ver com isso. Mas na visão deles, ela era uma mulher extremamente virtuosa. Quando a gente fala virtuosa, né, que ela era... dentro da sociedade celta, as mulheres e os homens eram muito equiparados, né? Mas quando virtuosa é que ela tinha as mesmas virtudes que atrairiam ele enquanto guerreiro virtuoso. Isso. E aí tem também um aspecto físico. Também, aspecto, claro. tem algumas coisas. Não sei o que. Tanto é que quando ele conheceu ela, ele se apaixonou na hora. Se apaixonou. O pai dela Era Forgal. Que ele era bem forgado, inclusive. Porque, porque o Forgal virou assim, você quer a minha filha? Beleza, eu te prometo a minha filha, mas antes você vai ter... O que você sabe sobre a arte da guerra não é o suficiente. Uhum. Eu sugiro que você vá lá conversar com um tal de Domnall. Que não deve ser nunca assim que fala. Não. Mas você vai lá e vai melhorar aí seus aspectos guerreiros. Ele foi, então, ao encontro desse cara. Com 3 companheiros. Isso, um deles era o rei, inclusive, o tio dele. Isso, o Conohor. Chegando lá, eles se deram bem e tal. Domnall virou pra eles e falou assim, o ideal é vocês irem procurar Skatat. Ou, provavelmente, Estacar. Ok, vai ficar aqui embaixo. Essa pessoa aqui, que era uma mulher guerreira, mas também tinha um pezinho na magia. Também. E ela fica na ilha de Alba, fica em Alba, que é... Na Escócia. Na Escócia. Que é a Escócia. Isso, que é a Escócia, não é a ilha. É a Escócia, era chamada pelos irlandeses naquela época de Alba. Por isso que o Curhulen é famoso na Escócia também. Então tá bom, então vamos todos lá e tal, não sei o que, muito obrigado, Domnall, a gente vai lá. No final, o Domnall vira e fala assim, peraí, Curhulen, você é um cara todo virtuoso. Casa com a minha filha. Casa com a minha filha. E aí os escritos dizem que ela era bem... Ela não era tão virtuosa como a outra. Isso, muito bem, exatamente. E aí o Curhulen falou, não. E aí Domnall então jogou uma maldição em todos eles. E aí os companheiros não puderam seguir, né? Não, ficaram pelo meio do caminho. Ficaram, e só o Curhulen que conseguiu prosseguir a missão. Bom, aqui vale um parênteses importante, que é o seguinte. Várias coisas acontecem até ele chegar na Skatar. Então, assim, tem uma tal de uma ponte que ele dá um salmon leap em inglês, algo como um salto de salmão. Aquele pulo do salmão na cachoeira, isso, ele dá um desse, porque a ponte ela é uma flecha que faz não sei o que lá. E tem um monte de coisa que acontece, mas esse vídeo não precisa ter 3 horas. Não. Ele chega lá, passa por algumas provas e começa a ser treinado por ela. E lá, então, ele fez alguns amigos, né? Ele se encontrou e um deles era o Ferdiad. Que deve ser assim que fala. E ele vai aparecer depois na história, não se esqueça. Ele era de um reino que chama... Connaught. Vamos falar Connaught, que é mais bonito. Connaught, que a gente quer ser hoje franco. Ele vem desse reino e, enfim, ele participou de toda a iniciação na arte da guerra. E o que fez Curhulen ser iniciado junto com os Skatar foi a inimiga mortal de Skatar, que se chama Aifé.
A gente tá colando ali, se você não reparou ainda, os nomes estão ali. Não, é mentira. A gente pra acessar a nossa memória, a gente normalmente olha pro lado, assim. Você nunca estudou isso na psicologia? É verdade. Então, Aifé era uma mulher também, e ela era inimiga mortal de Escatar. Isso. E aí eles estavam lá na treta, e aí eles chegaram num bom consenso. Aifé virou e falou assim, eu abro mão de toda a minha sanguinolência. Isso. Se você fizer um filho comigo. O que ele vai dizer? Eu não posso negar a hospitalidade. Senão eu vou morrer. Ele tinha a desculpa perfeita. Deve ter perguntado, a senhora é um cachorro? Ela falou, não. Então tá tudo certo. E aí ele fala assim, e aí ele tem um filho com ela. Tem um filho com ela. E aí ele faz um trato, olha, você não pode... Você tem que falar pra ele nunca dizer de onde ele vem. Sempre tem isso, né? No mito grego também tinha. Também, né? Foi Perseu, né? Ou Teseu? Foi. Um dos dois que não podia revelar pro pai, não era? Foi Perseu. Perseu, né? Olha só. E é a mesma coisa com ele. Ele fala pra ela, ó, não pode revelar pra ele quem sou eu, quem é o pai dele, até ele ter a idade de virar um guerreiro. Isso. Muito bem, e aí, beleza, tudo isso acontece, e aí ele finalmente termina a sua iniciação. Ele recupera uma lança mágica. Ele ganha? Isso, ele ganha, que chama Gaebuga. Certeza que é assim. Certeza que é assim que fala. E essa lança, ela tinha um poder animal. Ela estocava alguém, ela só causava feridas mortais. Impressionante. Ela, pá, morria. Não era tipo, pá, vou no médico, dá uns pontos. Sutura. Não, sutura não, era pá, morria. Exatamente. Uma outra coisa que foi acordado ali é que os irmãos de armas, né, quem foi iniciado junto ali, não enfrentaria um e o outro, certo? A gente ia pular essa parte, mas tem uma parte muito incrível, que é assim, Ferdiade tinha uma esposa, uma companheira lá, e antes deles chegarem em Ulster, cada um no seu reino, lembra que Ferdiade é de Connaught. Eles param lá no meio do caminho para descansar e tá nevando muito, e aí a mulher de Ferdiade também é bem bonita, né? Tem muitas virtudes e tal, e eles vão caçar qualquer coisa, e tá nevando muito. Aí tem um episódio nessa história que as outras mulheres começam a ficar com muita inveja da esposa do Ferdiade. E aí propõem uma competição sadia. Quem mijasse mais longe... É isso que vocês ouviram mesmo. É isso. É daí que vem essa coisa que os meninos têm hoje de mijar longe. Vem do mito celta, olha que sério isso. De mulheres. De mulheres que propuseram isso. Então elas subiam nos trecos de gelo e tal, e quem mijasse mais longe ou chegasse a tal lugar ficava ileso. E aí a mulher do Ferdiade conseguiu mijar mais longe e descer a porrada nela. Desceram a porrada nela. Que loucura. Muito. Isso é coisa de irlandês. Devia estar todo mundo bêbado. É a única explicação que a gente tem. Vindo da Irlanda, devia estar todo mundo bêbado. Certeza. Bom, por que eu falei que Forgal era meio forgado? Além de mandar... ele fazer isso. O Curulin ir lá se iniciar. Quando o Curulin voltou com... né, agora quase um mago, né? O cara meteu o pé. Vazou. Com a pegou filha. A filha e fugiu. Aí Curulin não deixou barato. Foi lá, capturou, sei lá o que fez com o cara, prendeu o cara e se casou com a Emer. Casou com a Emer, exatamente. Emer, deve ser o nome mais fácil que a gente vai falar hoje. E nem deve ser assim que fala. Deve ser Ymir. Não, e tem alguns escritos que é exatamente isso. Ymir. Deve ser Ymir. Como a gente falou, existiam outros reinos na Irlanda. O tal do Connaught, Ulster, Leinster, Meath e Munster. Connaught devia ser um reino fundado por franceses, certeza. Esse reino, ele tinha uma rainha que é a Mive. Isso. Certo dia... Que se escreve assim, ó, Madby, mas se fala Mive. É sério. É foda. Ela tinha um esposo, o Ailill. E certo dia eles estavam tendo uma discussão saudável sobre quem tinha mais posses, ela ou ele? E eles começaram, eu tenho um carneiro, eu tenho um carneiro. Isso é legal, né? Porque isso mostra como o rei não era uma sociedade patriarcal. Eles estavam apostando quem tinha mais coisa, por quê? Porque os dois casaram e cada um trouxe suas posses para o A gente não pode falar que era livre também disso, porque o próprio Fergal deu a filha pro cara. Sim, tinha um pouco disso, né? Mas em termos de esses casamentos arranjados, de criar laços de família. Mas a mulher, depois que ela casasse, ela
era igual o homem, tinha direito de voto, inclusive, na aldeia. Olha aí, importante pra caramba. Uhum. Então eles estavam nessa. E o Ailil, ele tava um item Na acima frente. Ele de tinha um Mive. touro branco mágico. Por que não? Por que não? Era um touro branco mágico. Quem tem um touro branco mágico tem tudo. Então, A não ser o castanho mágico. Ah, é verdade, que ela tinha. Não. Não. Quem tinha era o reino de Ulster. Isso. E aí Que era tem o a reino guerra. onde morava Cuhulain. Isso, com o seu tio como rei, Isso. Conohor. Bom, então ela pegou todos os outros reinos e numa empreitada falou assim, eu vou roubar o tal do Touro. Taimbó. Acho que é esse o nome, qualquer coisa assim. Taimbó Cuilan. Isso, é o nome do livro, inclusive, Nossa, eu lembrei. que tem a tradição Isso. que conta essa parte. Por né? quê? Porque era esse Taimbó Cuilan é o touro castanho de Cooley, Isso. que era o cara que era o dono do touro e ele vivia no reino de Ulster. Isso. E aí os outros reinos foram lá, vamos pegar o touro. Imagina, começar a guerra por causa de um touro castanho. Mas foi exatamente isso. Só que os guerreiros de Ulster, eles tinham uma maldição. Determinada época do ano, por conta deles terem xingado uma deusa. Que amarra. Isso, exatamente. Eles não conseguiam lutar, eles tinham caganeira, dor de cabeça, qualquer coisa assim. Só que Cuhulain era de origem divina. Ele não tinha essas caganeiras. Não. E aí a Mive esperou exatamente esse momento, esse período do ano para atacar. Uhum. Cuhulain, então, fez uns esquemas lá, umas armadilhas com tronco e não sei o que, para não deixar nenhuma biga, nenhum carro passar, para derrotar ou para lutar contra os guerreiros na Dos mão. outros reinos, sozinho. Sozinho. E durante, então, 3 meses... 3 meses ele lutou sozinho contra os inimigos dos outros reinos que chegavam a pé. Ainda tem um outro, né? Tinha um conde de Ulster que chamava Fergus, e ele era amante de Mive. E ele deserdou e foi pro lado de Mive para combater contra o reino de Ulster. Mas Cuhulain... Foi bom. Até porque ele tinha como pai Lug, que durante a noite curava ele, dava umas fazia umas benzedeiras lá, umas benzidas nele. né? E a própria Morrigan, que também não deve ser assim que fala. Morrigan, essa? É Morrigan assim que fala? Morrigan. Ela era a deusa da guerra. Isso. E ela também dava uns conselhos. Aí tem uma passagem em que ela dá em cima, todo mundo dá em cima do cara, Cuhulain, né? Do cara, Cuhulain, devia porque ser, ele é era o incrível. Brad Pitt da época. Exato. E ele fala não. E aí ela então fala, então agora ao invés de te ajudar, Eu vou te ferrar. e aí aparece ela de vez em quando com seus corvos, né, tal, e 3 corvos. dando uma, só que a gente vai dar uma meia pulada e voltar com ela lá no final. 3 corvos pra dar sempre uma atrapalhada nele. Isso. E aí então ele continuou e lutou com todos até que chegou o último guerreiro pra lutar com ele. Isso. Quem era esse último guerreiro? Era o amigo dele, o Ferdiad. Ferdiad. Lembra que ele tinha um voto de não lutar contra quem foi iniciado com ele. Mas não teve jeito. Eles tiveram que lutar, mas a luta foi estranha. Durou 3 dias. 3 de novo, né? 3 dias. Os 2 primeiros dias, como é que foi? Eles ficaram tipo, eles tomavam café da manhã junto, trocavam ideia, dava brincadeira. Era uma coisa meio assim. Seu bobo, a gente vai ter que lutar. Não. Aí começou essas brincadeiras de empurra que não dá certo. Exatamente. Mas eles ficavam trocando elogios. E durante a noite, eles ficavam na mesma fogueira juntos e tipo, um passava creminho no outro. Tipo, se cuidando. Se cuidando, então. E aí eles brincavam de espadinha à tarde, aquela coisa de amigo. No terceiro dia, o negócio ficou no trash. terceiro dia eles falaram, não vai rolar a gente ficar nessa... Não vamos chegar a lugar nenhum. Melhor então a gente sair pra porrada. Foi. E aí o Cuhulain Usou a Baingamba lá. A Gaibulga. Gaibulga. E acaba matando o Ferdiad. Isso, ele fica triste. Eu só vou te dar uma espetada. Fum. Esqueci que a minha espetada matou um amigo. Aí tem poemas de Cuhulain, do amigo. Dele triste. Meu Deus, era o meu, não sei o quê. Toda aquela coisa de irlandês. Mas se você assistiu Gilgamesh, também é a mesma coisa. Quando o amigo dele morre, a gente já contou o final do vídeo, mas quando o amigo dele morre lá por um motivo qualquer lá, enfim, assiste fica lá. muito mal. Ele também tem um poema e assim que por nem diante. o Rumi. Que nem o Rumi. O Rumi também, quando o amigo dele morre, ele fica muito mal. E aí quando ele... É verdade, exatamente. Então essa questão de perder o amigo, perder uma parte de si importante e tal. Agora dá pra entender o Frodo e o Sam. Isso. Tá vendo? Sem preconceitos. Sem preconceitos. Uma amizade verdadeira. Isso. Que não é igual a nossa. E o que acontece? Passa o tempo
a maldição acaba dos A outros maldição dos guerreiros. E aí eles todos se levantam e vão expulsar os da caras. caganeira. Isso. Se levantam das privadas e vão expulsar os soldados do outro reino. Exatamente. Só que o Curlin, apesar de ser isso tudo, ele tava muito fraco. Tava. Então tinha ele... batido 3 meses, o cara ficou lutando sozinho. Vale dizer também que existem várias histórias e dessas histórias várias versões. Então a gente está fazendo um consolidado versão Conhecimentos da Humanidade. Então aqui a gente vai... Nesse momento, meio que a guerra dá uma baixada e o Curlin, ele vai meio que pro mundo das fadas em algumas versões. E aí em algumas versões ele se apaixona por uma dessas fadas, assim, até a esposa dele vai lá, mas entende que o amor é verdadeiro, mas acaba que ele volta, tem umas coisas assim. Só que 1 ano se passa e a Maeve, que Curlin até chegou a capturar, mas por ser uma mulher, olha aí, tem um pouco disso, deixa ela embora. Ela espera 1 ano, ou seja, espera a caganeira voltar. De novo, novo ciclo de Ulster, todos os guerreiros voltam pros tronos. E dá uma... E aliás, e ataca de novo. Isso. Só que Curlin tá muito fraco ainda, esse 1 ano não foi suficiente. Então ele, com essas mulheres fantásticas, junto com a esposa e tal, eles decidem então levar o Curlin para um lugar chamado Vale dos Surdos. No meio do caminho, ele encontra com um cara que meio que peita o Curlin, assim. E aí? E aí, qual é? Aí o Curlin fala, meu, sai fora. E mata o cara. Mata o cara. Adivinha quem era? Adivinha quem era esse cara? Quem era esse cara? Quem era esse cara? Quem era esse cara? Quem poderia ser? Quem poderia ser? Acontece o mesmo no Mahabharata. A gente tem uma série aqui do Mahabharata onde tem uma treta lá e tal, Arjuna mata um cara. E quem é esse cara? Quem é o cara? Quem é o cara, Léo? Fala quem é o cara. É o filho dele. É o próprio filho dele. Que ele teve com Aifé. Isso, lembra? Aquela que deu a condição pra ele ganhar da Skatha e pegar a Gaibuga de volta. Nossa, esses nomes, Esse pelo amor foi de Deus. ótimo. E ele mata o filho dele. Puta, Lembra que o filho dele não sabe, ele mata o filho dele. Se ele já tava mal de fraco, agora ele fica desolado, cai numa tristeza profunda e fica facilmente influenciável. 3 filhas de um dos caras que ele matou se transformam em corvos. 3 filhas em 3 corvos. E atraem o Curlin para um outro vale, uma planície na verdade. E lá oferecem para ele uma hospitalidade. E ele não pode recusar a hospitalidade. A hospitalidade é comer uma carne de cachorro. E ele não sabe que a carne é de cachorro. Então ele não nega a hospitalidade, mas acaba comendo a carne de cachorro. Tá aí a pegadinha. Exato. E aí quando ele come a carne de cachorro, ele fica muito fraco. Muito fraco. E aí os bobos da corte de Konoha pegam a lança dele, a lança mágica. A Gaibuga. E aí 50 guerreiros vão lutar com ele. Ele já praticamente morto, se prende, em algumas versões é uma pedra, árvore, né? Outros é uma árvore, ele se prende com um cinto e vai lutando com esses caras. Cara, e ele ainda luta com os caras e mata vários caras. Mesmo batido, destruído, comendo carne de cachorro, mas sem se render. Exatamente. O pequeno Wilber, quer dizer, o pequeno Curlin. Continua em pé. Continua em pé e lutando. Até que um corvo, aí sim, da deusa Morrigan, a deusa da guerra, pousa em seu ombro ou em sua cabeça, anunciando a sua morte. E aí ele se vai. Ainda dizem que, diz a lenda, que ainda um guerreiro tentou cortar sua cabeça, mas a espada de Curlin cortou a mão. Mão do cara fora. Agora nós vamos regravar o vídeo com sotaque irlandês. Nossa. Morgan! E assim acaba. Não é Acaba pelo a história menos dele. a história de Curlin. Pelo menos nesse plano de existência. Exato. Lá ele passou por desaventuras. Mais uma vez eu vou dizer e reafirmar que esse é um resumo, muito resumo. Existem várias outras histórias paralelas que a gente não contou. Ele vai num bar e tem um gigante e aí quebra a parede. Tem um monte de coisa que a gente não contou. E aí, se você quiser saber, vá atrás. A gente vai deixar um monte de fonte pra você aqui embaixo. E recadinhos. Ou, não sei nem se você quer falar mais sobre o mito. Eu tô satisfeito. Ficou bom, né? Ficou ótimo. Pode falar os recadinhos. Recadinho, se você gostou, se inscreva no canal,
curta esse vídeo. Saiba que a gente tem um site, se você não tá vendo. conhecimentosdahumanidade.com.br. Isso, lá a gente tem umas sessões que facilitam você descobrir outros vídeos antigos, enfim, nossos quadros, enfim, tem um monte de coisa legal lá, nossos parceiros, tem muita coisa legal. Agora, você já tá vendo pelo site, aí você fuça aí que tem muita coisa. Temos uma página no Facebook, se você não conhece, vá lá, compartilha por lá, ajuda bastante a gente. É verdade. E a gente também tem projetos, tanto no Patreon quanto no Padrim, se você quiser ajudar a gente de fato, financeiramente falando, né? Você pode ganhar recompensas, tem meta do canal, vai ajudar a gente a crescer, a ter novos quadros. Você pode começar ajudando a gente com R$1 até o quanto você puder. E eu quero dar um destaque especial para o nosso grupo do Telegram. É um grupo bem heterogêneo em termos de assunto. Mas bem fantástico. Bem fantástico. Funcionou, né? Funcionou. Tem bastante gente no grupo já que é padrinho do canal. Sim. E o grupo é muito animado. Exatamente. Nós dois, obviamente, somos os alvos de todas as piadas e chacotas. Claro. Mas faz parte dessa vida pública. A gente tem um ritual de iniciação. Também, mas a gente só E uma conta- recompensa. Também uma recompensa, mas a gente só conta pra quem entrar. Para quem entrar, exatamente. Então, se você gosta do canal, uma forma de ajudar a gente é apadrinhando ou simplesmente curtindo o vídeo, se você gostou do vídeo. Compartilhando. E principalmente compartilhando. Quando você pega lá no Facebook, vê o nosso link e compartilha, isso aumenta muito o número de pessoas alcançadas. Isso vai fazendo com que o nosso trabalho seja cada vez mais conhecido. Exatamente. E aí a gente consegue... Aqui embaixo você também tem uma opção de compartilhar, que ele está linkado, se você estiver logado, no seu Facebook. Isso, exatamente. Não precisa nem entrar na nossa página. Melhor você entrar, mas também não tem problema. Certo? É isso, não é? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo do canal. Conhecimentos da Humanidade. Valeu! Valeu!